Quero começar essa palavra de hoje com um texto. Eu ia fazer o texto por último, mas eu vou fazer o texto primeiro. O texto, porque esse texto nos traz a reflexão da nossa salvação. O texto que a gente vai ler juntos agora. E eu sei, gente, que a gente ainda tem um espaço de 1.200 pessoas e a gente tem 300, 400 pessoas aqui. Então eu tenho um nível de dispersão ainda grande. E eu queria pedir que nesse momento todo mundo se aquietasse para a gente poder ouvir a palavra de Deus, porque nós precisamos honrar a palavra de Deus. Nós precisamos honrar a presença de Deus. Quem estiver nos bebedouros, quem estiver nos cantos, a não ser que você esteja realmente precisando se movimentar, e eu entendo também, mas se a gente pudesse aquietar agora, porque vai ser uma palavra objetiva e assertiva, porque a gente vai ter uma prática da palavra de Deus nessa manhã, amém? Vamos lá. Esse texto fala da nossa salvação, que de fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, quem já se sentiu fraco, seja fisicamente, seja emocionalmente ou espiritualmente, se identifica com esse texto? Eu também, eu já me senti fraco. Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. É tão profunda a exegese desse texto, que se eu for aqui teologizar com vocês, a gente vai levar dias para entender. Dificilmente haverá alguém aqui nessa plateia ou no mundo que morra por uma pessoa justa. Ato heróico, né? Daquele pai lá no comício do Donald Trump que foi defender a sua família e se colocou na frente da filha, da esposa e tomou um tiro e morreu. Ato heróico, todo mundo aplaudiu. Uau, parabéns, que legal. Mas assim, além de ser o papel dele sacerdotal, né, de proteger, eu tenho convicção que ele nunca imaginou que ia tomar um tiro. Ele só estava fazendo o papel de proteção, porque não é natural nosso. Não é natural nós querer morrer por alguém. Mas Jesus, ele não morreu por alguém bom, por alguém que estava livre de pecados, de erros, que não tinha dado mancada. Gente, ser humano é uma coisa desafiadora, para não falar outra coisa. É difícil. Quem tem funcionário sabe o que eu estou falando, não é? Quem lidera equipe sabe do que eu estou falando. Mas se você não tem funcionário, não lidera equipe, você tem parente. Também você sabe o que eu estou falando. Gente não é simples. Gente difícil. Por que é difícil? Porque o pecado entrou na gente. E quando o pecado entra toda espécie de carnalidade. Entra inveja, calúnia, difamação, dissensão, comparação, ciúmes. Então nosso objetivo como crentes é não viver nesse polo, né? Da carnalidade, é voltar para o polo que Jesus nos chamou, o polo positivo. Mas ele disse, olha, quando não havia ninguém para morrer por um justo, ele não morreu por um justo. E embora, talvez, né, porventura, alguém tenha coragem de morrer por alguém bom, Cristo, ele morreu por nós, quando nós éramos pecadores. Tem um clichê que diz que você conhece os irmãos quando abre o inventário. Mas sabe quando você conhece um amigo? Quando você está passando fome, passando dificuldade. Sabe quando você conhece um crente? É no dia da angústia. A palavra de Deus diz que no dia da angústia, se eu me mostro fraco, eu sou o mais miserável. Sabe quando você conhece alguém de fato que recebeu o amor de Deus, a paternidade de Deus e a salvação de Deus? Quando ele não tem nada, nenhum motivo para demonstrar alegria e gratidão, e tudo que ele faz é louvar e agradecer, porque a coisa mais difícil que tinha para mim e para você, éramos ser salvos. Nós não conseguiríamos, desde que Adão pecou lá no Gênesis, nós não teríamos condição de sermos salvos. Mas eu sou uma pessoa boa, pastor. Que bom. Eu costumo dizer que o que tem de bom em mim, com certeza é Deus e a obra de Deus trabalhando na minha vida. Mas o que tem de ruim em mim sou eu mesmo. Minha natureza humana, os pecados geracionais, os comportamentos e culturas que nós aprendemos errados, em desacordo com a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos nessa guerra de valores o tempo inteiro manifestar quem Deus é e quem nós somos.
Porque à medida que nós manifestamos que em nós não há justiça, mas quando nós não merecíamos, Jesus Cristo comprou a nossa história, então começa a fazer sentido o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é uma porção de boas atitudes, de bons hábitos. Isso é consequência do Evangelho, não é causa do Evangelho. O Evangelho, ele não existe, eu não existo para ir para o céu, porque essa semana eu fiz caridade, vocês nem ficaram sabendo. Não. O Evangelho existe porque o poder resgatador de Jesus, quando eu era pecador, me convidou para a sua luz, comprou a minha história e disse: está pago o preço pelos seus pecados. Um pai ama o filho independente do pecado dele. Não é que o pai recompensa um filho que tem erro, mas que ele ama, ele ama. É impossível. É da natureza da paternidade, da maternidade, amar o seu filho. Meu Deus, como eu amo meus filhos e estou morrendo de saudade deles. Eu choro olhando fotos. Eu realmente estou ficando velho. Choro olhando fotos e compartilho aqueles bons dias. E isso aí é um sinal de que você é 40+. E no Instagram compartilho vídeos bonitinhos com a minha esposa e ela também comigo. Quando ficarmos velhinhos, estaremos sempre juntos de mão dada. Sabe essas coisinhas? Se vocês verem uma piada, um dia eu passo a rolagem aqui na tela. Morro de saudade deles, porque eu amo os meus filhos. São perfeitos? Não, mas eu os vejo perfeitos. Nós vemos os filhos perfeitos, porque o amor incondicional de Deus habita em nós. Sabe, Deus te vê perfeito, mesmo você não sendo, porque Jesus, a oferta perfeita, o cordeiro perfeito, foi depositado sobre os ombros dele, toda a dor, todo o pecado, toda a injustiça, toda a maldição. O castigo que nos traz hoje paz, que podemos viver em paz, independente das circunstâncias, estava sobre ele. Sabe, nesse último ano, foi um desafio crescer em paz para mim. Porque eu assumi uma coisa como CNPJ e como CPF também, porque eu sou responsável pelo CNPJ da Farol. Eu assumi algo muito pesado para mim, que eu não tinha condições de lidar. E a vida inteira eu aprendi que mais vale o bom nome do que muito dinheiro, que é importante ter integridade, que eu não posso fazer conta que eu não posso pagar. E quando eu me deparei com a Farol e com tudo que tinha que fazer aqui, eu falei: gente, isso aqui é fora do meu nível. E um dia eu e Itaúna estávamos orando, porque todas as vezes que tinha alguma limitação na Farolzinha, nós íamos lá, chegávamos juntos com um bem, com um recurso, e resolvia. Quando chegamos aqui, a gente precisava de uma palavra que nos sustentasse em paz. E eu lembro que um dia eu e ela fomos orar, e Deus disse assim: fiquem em paz, porque vocês fizeram até aqui do tamanho da fé de vocês, da condição de vocês. A partir de agora é do tamanho da minha condição, é do tamanho da minha fé. O milagre é do meu tamanho. E olha, eu só tenho que dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu profetizo que até o final deste ano nós estaremos com tudo concluído para um novo nível de avanço, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus que move corações e mentes em prol dos seus propósitos, que tem trabalhado fidelidade em dízimos, ofertas alçadas, pessoas propositivas nessa igreja que entendem que a obra não é nossa, que nós não temos objetivo fiscal, financeiro, pessoal, que nós queremos ver famílias curadas e salvas, que nós temos visto milagres acontecer no nosso meio, que a estéril tem se tornado mãe de filhos no nosso meio, que nós vemos os nossos filhos crescendo nos valores que nós acreditamos, que nós percebemos a preparação dos santos para o evangelho das boas novas, que nós vemos e viveremos ainda muitos milagres de curas, nós viveremos muita salvação. Então essa esperança que nos move também nos faz obedecer mandamentos e princípios que outrora éramos desobedientes. Isso tudo não porque somos bons, mas isso tudo porque Jesus olhou para mim e para você, mesmo tendo sido encontrados no lixo, Ele nos colocou no lugar de governo, Ele nos colocou no lugar de herdeiro. Eu sou herdeiro de Deus,
Eu sou co-herdeiro com Cristo, você também. Nós podemos falar a principados e potestades e dizer: não vai ter mais, domínios malignos vão ter que vazar daqui, porque o Senhor nos enviou para pregar as boas novas, sabe? Não tem mais divórcio nessa família, até aqui teve, daqui para frente não mais. Não tem mais filhos disfuncionais, até aqui teve, a maldição para aqui. Não tem mais insônia, doenças psicossomáticas, até aqui veio, mas a partir de agora nós estamos quebrantados no altar do Senhor, e Ele é fiel para fazer. Ele vai revolucionar, Ele vai mudar, vai transformar, mesmo que passe por um tempo de desordem. Nós fomos redimidos quando éramos pecadores. O que importa no Evangelho não é a quantidade de acertos, mas a quantidade de arrependimentos. Eu vou repetir isso, para matar todo o legalismo da nossa mente, do nosso coração. Farol, o que importa no Evangelho não é o quanto a gente acertou, mas é o quanto a gente se arrependeu. Porque arrependimento, o significado da palavra arrependimento é metanoia. Metanoia fala de uma mudança de mente, uma mudança de caminho, de rota. Se metanoia é o Evangelho, eu me arrependi genuinamente dos meus pecados, naturalmente eu vou começar a andar certo. Eu não estou falando de remorso, estou falando de arrependimento. Sabe o que Deus coloca no meu coração para essa manhã? Que muitos de nós, para não dizer todos de nós, estamos com algum impossível. Todos nós temos que fazer uma migração do negativo para o polo positivo. Todos nós precisamos de pelo menos uma resposta que venha de Deus, porque humanamente não tem jeito. Se eu estou falando com você nessa hora, eu gostaria de colocar a mão no coração junto com você, e nós vamos fazer uma oração de arrependimento, porque parte do problema que nós temos enfrentado começou com a gente. É o nosso agora fui eu. É o nosso orgulho, é a nossa soberba, é a nossa confiança no que fazemos. Nós depositamos muita força na nossa capacidade e pouca fé na capacidade de Deus de resolver as coisas. Ao mesmo tempo, quando Deus está em operação, nós temos dificuldade de corresponder a Ele. Eu brinco com vocês sempre que eu gosto de guerra grande, porque guerra pequena eu consigo vencer. Guerra grande é a guerra que só o Senhor pode vencer por mim, eu não consigo sozinho. Guerra pequena a gente vai na força do braço, muitas vezes esquece de depender de Deus com a graça elementar, a graça que nos acorda, a respiração que temos, a gente se esquece que vem dele. Mas problemas grandes nos tornam mais ajoelhados. Eu estou aqui hoje, Senhor, ajoelhado no teu altar, porque eu tenho respostas que eu preciso do Senhor essa semana. Eu preciso de milagres essa semana. O Senhor é o Deus do impossível. Começa na minha casa, começa com as minhas causas, passa pela liderança, pelos pastores, vai entrando nos voluntários, vai pela congregação, se espalha com o seu poder, sabe? Não é hoje só que a gente faz isso, mas a gente faz isso amanhã, a gente faz isso terça, a gente faz isso quarta, a gente faz isso quinta, sexta, sábado, a gente ensina os nossos filhos a fazer isso, a gente pratica lealdade com o Senhor. Eu digo assim: Deus, começa na minha vida com essas respostas, começa na minha vida com esses sintomas positivos, me faz enxergar o seu polo e migrar para Ele, me dá as respostas que eu não tenho. Manifesta o impossível onde eu não vejo possibilidade. Quem tem um impossível aí, Farol, levante sua mão. Quem tem uma resposta que precisa do Senhor, levante sua mão. Quem tem algo que precisa migrar para Deus, levante sua mão. É isso, Deus, nós estamos aqui arrependidos, por muitas vezes batalhar as nossas batalhas sem vitória, porque nós estamos distantes do Senhor. Por muitas vezes racionalizar ou emocionalizar soluções. Perdão, Senhor, quando nós estamos orgulhosos e indiferentes à Tua presença. Perdão, Senhor, quando nós não estamos caminhando na graça,
quando nós não aceitamos o irmão sem braço, e quando nós não nos vemos como alguém sem braço. Perdão, Senhor, pela religiosidade que toca o nosso coração. Perdão por queremos ser justificados pelas nossas obras, por requerermos que tudo na nossa vida dê certo. Perdão, Senhor. Perdão também quando nós não correspondemos ao seu chamado. Perdão quando nós não dependemos de Ti para tudo. Perdão. E depois desse pedido de perdão, Pai, eu quero orar agora por reconciliação. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você estava distante do Senhor. Eu estou falando com você diretamente. Coloque a mão no seu coração. Talvez você andou distante, errante. Talvez você olhou para os homens quando deveria simplesmente olhar para a palavra de Deus e buscar um ambiente saudável. É tão simples. Talvez você simplesmente deixou a sua fé porque as dificuldades eram insuportáveis para a sua alma. Você quis desistir, pensou em se matar, abriu mão da palavra de Deus que diz que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus, que nós não devemos nem falar de morte. Nós devemos falar a vida de Deus. Quantas grávidas nesse lugar anunciando a vida de Deus. Quantas grávidas anunciando que Deus vai fazer na casa uma temporada nova de milagres. Quantas pessoas que vão engravidar ainda nessa estação. Quantas pessoas que já estão engravidando nessa estação. Sabe por quê? Porque gravidez fala sobre novidade de Deus, fala sobre herança de Deus, fala sobre um milagre que só Deus pode fazer. Eu estou nessa, Deus, eu estou na unção dessa casa, eu estou na unção de milagres, eu estou na unção de conquista. Deus, era impossível essa praça estar restaurada. Você fez o que nós não poderíamos fazer. Quando nós olhamos para esse barracão o ano passado, não tinha nada, só tinha buraco, sujeira, abandono, principados, potestades. Nós víamos uma conta que jamais poderíamos pagar, nem juntos nós conseguiríamos. Mas o Senhor continua fazendo milagres. O que é um novo sistema de som? O que é uma rampa de acesso? O que é aquilo que ainda falta diante daquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha casa? Quantas curas, Deus! Quantas conversões genuínas através desse altar? Quero te convidar a colocar a mão no seu coração se você está distante de Deus ou se você nunca conheceu a Deus de perto. Você nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. Você sempre ficou no meio do caminho com medo de perder um braço. A notícia ruim é, você vai perder o braço. A notícia boa é, você vai ganhar um pai, você vai ganhar uma família e você vai ser tratado como se você tivesse braço. Você ora assim comigo: Senhor Jesus, eu me aproximo de Ti nessa manhã, porque o Senhor se aproxima de mim. A Tua palavra me convenceu de que o Teu Espírito Santo, habitando em mim, eu posso ser uma nova criatura. E eu oro agora, Deus, fazendo uma aliança contigo, ou renovando a minha aliança contigo. Mas diga isso, verbalize, e diga o seu nome: eu, Jonatas. Eu vou dizer o meu, você diz o seu. Eu, Jonatas, te recebo, Jesus. Restaura a minha aliança contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir de hoje, eu vou viver novidade de vida. Está aberta, Farol, a nova temporada de milagres. Em nome de Jesus. Nós vamos corresponder ao que o Senhor está fazendo, Deus. Então agora, eu vou convidar aqui algumas pessoas que a gente se reuniu mais cedo hoje aqui na Farol para orar. Eu vou encerrar o culto com a bênção apostólica. E quem precisar ir, fica super à vontade. Vou abençoar você, sua semana, te enviar para o seu local de influência. Mas nós vamos fazer mais. Se você precisa de uma resposta, se você tem um impossível, se você precisa migrar desse lado negativo, às vezes você sente que algo puxa você para trás, talvez um pecado, talvez uma legalidade maligna, nós vamos ter um time aqui de oração. Por gentileza, já se posicionem.
E você pode vir pedir oração individual. Tem pessoas que precisam de oração para cura, tem outras que precisam de oração para milagre financeiro, outros estão com o casamento destruído, outros estão sem emprego. Eu não sei, nós vamos fazer aqui um momento de oração, que esse é o lugar da habitação de Deus. Mas também, se você entregou a sua vida para Jesus, ou fez reconciliação com Ele hoje, onde você estiver, levante sua mão. Só levanta a mão onde você estiver, por gentileza. Alguém fez essa oração comigo de reconciliação? Levanta a mão bem alto, eu não estou vendo. Isso, tem um aqui, 2, 3, tem mais alguém? 4, olha só, vocês que fizeram essa oração, vem aqui com eles e se identifica. Olha, eu fiz a oração, porque nós queremos orar por você especificamente, amém? Enquanto isso nós vamos adorar a Deus. Eu quero lembrar a todos que na nova temporada de milagres nós fazemos votos com Deus, votos de jejum, votos de oração, votos de ofertas, porque cada vida vale aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Eu vou insistir com algo aqui. Até quando você vai ficar quieto para falar do amor de Deus? Porque se você está convencido desse amor, eu falei isso em alguns grupos da igreja esse final de semana, Deus falou comigo algo muito forte. Sabe a diferença do crente de verdade e do crente religioso? O crente de verdade, ele fala antes do culto acontecer: cara, Jesus mudou minha vida, Ele vai mudar a sua, viu, Vitor? Jesus fez a minha história acontecer de um jeito diferente, Ele vai curar também você, viu, minha irmã? O crente de verdade, ele está exalando o evangelho, o amor de Deus. O crente religioso, ele fala depois do culto. Nossa, você viu que o microfone do pastor falhou? Meu Deus, não tem um piso porcelanato aquela igreja ainda, né? Nossa, achei meio esquisito, era um barracão, né? Nossa, e aquela palavra que o pastor falou, você concordou? O religioso, ele tem sempre um pós-culto, nunca positivo. Mas hoje nós migramos para o lado positivo, amém, família? Feche os seus olhos. Pai amado, querido e santo, nós te agradecemos por essa reunião. Ela significa muito para nós, mas muito mais para o Senhor. Abençoa teus filhos e filhas que prioritariamente honram ao Senhor com dedicação voluntária, cultos, prestam cultos, adoração a Ti, Deus. Enche com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua graça, da sabedoria na semana. Ajuda os meus irmãos e irmãs a escalarem os lugares de influência. Derrama salvação sobre as casas e as famílias aqui representadas. E, ó Deus, nós nos despedimos agradecidos e já com saudades, te pedindo que o Senhor adicione os irmãos a essa casa. Os irmãos sem braço não se sintam constrangidos de chegar, e aqueles que encontraram teu amor se sintam abençoados para compartilhar. Deus, agora nesse lugar de habitação, começa a fazer milagres nesse lugar, Pai. Pai, começa a fazer milagres, começa a perdoar dívidas, perdoar pecados, quebrar raízes de iniquidade. Pai, eu te peço que o Senhor abra portas de emprego, eu peço que o Senhor restaure casamentos. Eu oro a Deus por uma ativação profética sobre aqueles que aceitaram a Jesus ou se reconciliaram com Ele, em nome de Jesus, amém.